Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esta live de abertura do Festival K-Video 24 anos, que começa hoje, dia 16 de julho, até o dia 1º de agosto. Começaremos em instantes. Boa noite. Adorei, Fabrício, essa música. Me senti até no Oscar. É uma grande noite de gala, né, Cavizão? Cadê o seu terno? Já vi você na outra live de terra, né? Na live de Cannes você estava de smoking, né? Da camiseta. Então, boa noite. Queria agradecer a todo mundo que está aí presente, nos vendo, e principalmente os convidados aqui da live dessa noite. Queria apresentar rapidamente todo mundo. Dina Miranda vai ser homenageada, é uma das homenageadas aí na Mostra Mestres do Festival K-Video 22 anos, uma pessoa muito querida que agora está entrando com tudo no audiovisual também, além de ser uma grande coreógrafa e diretora de teatro e dança, agora no cinema também com carga total. E Bebeto Abrantes, grande parceiro também, documentarista, fizemos vários filmes juntos, professor, roteirista, diretor, dispensa apresentações. Embaixo, meu grande parceiro de realizações também, Luciano Vidigal, lá do Grupo Nós do Morro. Fizemos vários filmes juntos e vamos fazer muito mais ainda. Fabrício Duque, meu eterno parceiro de lives, de eventos e de mostras. Também agora dirigindo alguns filminhos, né? Vai ter 2 curtas dele na mostra aí. Vai estar falando um pouco também sobre o festival, sobre o trabalho do Vertente do Cinema também, que é um super site aí que cobre todos os festivais do mundo todo. E do meu lado, a minha querida, amada Patrícia, minha parceira de vida e de arte, que está com vários filmes também como atriz e com diretora também no Festival K-Video 24 anos. Então, vendo aqui que o Chu está presente, Carolina Dib, ou seja, família K-Video aí, não só aqui aparecendo, mas por trás das câmeras também acompanhando. É uma honra, esse festival está começando hoje, né? Eram 350 filmes, só que a gente vai encontrando. Eu estava falando para o Bebeto hoje, a K-Video fez tanto filme, tem filmes desaparecidos que estão aparecendo agora. E a gente imaginou que fossem 300 filmes, aí depois mudamos o slogan para 350 e já está em 370. Quem sabe até o final da mostra a gente chega aos 400, né, Fabrício? Não, Cavi, pelo que a gente conhece do Cavi, eu acho que vai chegar até uns 500, 600 filmes. Brunão Rodrigues também presente, Sandra,
Pedro Monteiro também, ou seja, todo mundo aí da família Cavide chegando aí, vai ser a super live. Ninguém aguenta mais ouvir eu falando. Já ouviram 100 vezes eu falando as mesmas coisas de sempre, das milhões de lives que eu fiz na pandemia. Então, já queria passar a bola a da Regina Miranda para falar um pouco dessa entrada dela com tudo no audiovisual. Ela está com 4 curtas, mistura de curtas, videodances, videoarte, na Mostra Cavide, vai ser uma das homenageadas. Queria que ela falasse um pouco dessa nossa parceria que está começando com tudo aí no cinema e também nas peças e em todo o resto. Bem-vinda, Regina. Obrigada, querido. Essa parceria realmente começa com a inspiração. A parceria no cinema, porque se eu for falar da parceria toda, aí são 20 anos, então vamos ficar no cinema. Depois de muito tempo, onde a gente ia fazendo vídeos para as performances, mas nunca pensava em fazer, realmente. E nunca nem via aquilo que eu fazia como uma peça em si. Era parte da performance, né? Então, eu não dava atenção, eu não me via no lugar de criadora do vídeo que acontecia. A mesma coisa aconteceu com a escrita. Eu sempre escrevi, mas eu demorei 15 anos para dizer, bom, essa peça tem a minha assinatura, fui eu que fiz, como teatro, né? Mas a Patrícia, né, que é amiga, querida e parceira há 20 anos, de repente foi fazer cinema. E eu estava começando a escrever um roteiro que eu não tinha a menor ideia para onde ia. E eu vi que era possível, né? Eu fiquei muito inspirada em ver uma atriz bailarina enveredar, né, em outra linguagem, levando a sua experiência. E aí comecei a conversar com Gavi. Eu falei, Gavi, estou com vontade, estou com uma coisa escrita, não sei o quê. E tive o maior apoio. E eu sei que se não fosse vocês dois, eu não teria tido coragem. Eu ia parar no meio e ia virar uma coisa que ia fazer parte de uma performance, não ia ser algo em si. E fiquei fisgada. Depois do primeiro, eu até falei que eu não ia falar essa frase, caí para mim mesma, mas aconteceu, sabe? Agora, quando eu penso, está acontecendo uma coisa para fazer, a primeira coisa que vem na minha cabeça é cinema. Então, eu mesmo estou espantada, sabe? Enfim, para não falar muito tempo, mas já tem um outro projeto junto com a Patrícia, nosso, né? Agora selando essa parceria desse outro espaço. Mas a gente pode falar sobre ele mais tarde. Mas, enfim, desde o primeiro filme que teve todo o apoio da Cavide, que foi o Vislumbres, sobre a Clarice Lispector e a Maria Teles Ribeiro, vieram mais 4 ou 5. Gina é pior que eu. Se deixar, ela vai ter uns 50 já. O pior que é. Porque eu adoro estar criando. Né? E eu tenho, inclusive, porque, seguindo o conselho da Clarice Lispector, que eu conheci quando eu tinha 20 anos, eu crio todos os dias. Isso é uma coisa assim, religiosa para mim. E ela foi numa conversa com ela me perguntou o que eu tanto tomava nota quando eu estava junto, e pegou meu caderno de notas e falou, você quer ser coreógrafa, quer ser diretora? O que você quer ser? Aí eu falei, não sei, provavelmente coreógrafa e diretora. Aí ela falou, então você escreve, cria todos os dias. Não cria uma ideia, não, cria uma coisa com começo, meio e fim. Então eu faço isso, todo dia eu crio. Maravilha. É isso. Eu vou passar agora para o Bebeto falar um pouquinho também, depois a gente volta para a Regina. Bebeto também está com vários filmes na mostra, né? Além do Me Cuidem-se, que a gente fez junto durante a quarentena. Inclusive, a Regina e a Patrícia estão como personagens, né?
como atrizes, performers ou Mas documental, não sei. A Regina diz que não se sente personagem, não. O personagem está na cabeça do diretor. Mas o Bebeto também está com um filme João por Inês, que é um documentário que passou agora no É Tudo Verdade, que é um sobre os vídeos caseiros do João Cabral de Melo Neto, narrados pela filha, né, pelo ponto de vista da filha. Estamos juntos também, nós todos aqui quase, praticamente, que é o Cemitério Gerais, né, que a gente fez agora semana passada. Foi sobre uma espécie de protesto poético de 500 mil mortes, né? Também um filme-poema com a Regina, Bebeto, eu, Patrícia. Ou seja, é isso. A galera aqui gosta de trabalhar, produzir e juntar forças. Mas temos também Batidas do Samba, também documentário longa que o Bebeto fez, que eu ajudei na distribuição, é uma outra vertente da Cavide também, e nos tornamos grandes amigos e parceiros aí, já éramos bastante na Cavide, e agora mais do que nunca. A pandemia nos uniu. Fala, Bebeto. Eu acho que já que você citou alguns dos filmes que a gente fez junto, ou que você, por exemplo, o Batidas de Samba, ele só foi para o cinema por causa que o Cavi estava criando a Livres Filmes, a distribuidora na ocasião, né? Porque nessa época, 2011, a minha trajetória era muito nos canais a cabos, na televisão, não tinha a proximidade que hoje em dia eu tenho um pouco maior com o cinema. Então, ali foi uma parceria, o encontro com o Cavi foi fundamental para o filme e para o cinema, né? E depois esses outros filmes que ele falou. Mas o que eu queria dizer são 2 ou 3 pontos que eu acho assim característicos do Cavi e que sempre me impressionaram, me agradaram, né? Um é a capacidade dele de encontrar, são os encontros. O meu encontro com o Cavi veio muito porque eu moro aqui no Maitá e sempre frequentei a Cavídeo, e meus filhos tiveram toda a formação. Eu assisti todas as animações do mundo, porque meus filhos iam pegar na Cavídeo, né? E muito mais do que eu pegava, né? E chegava lá e era sempre um lugar de encontro, conversando com ele, com o Marcelo, com as pessoas que trabalhavam lá. Sendo que meus filhos, sobretudo o menor, ele subia nas estantes, de repente, eu estava conversando com o Cavi no balcão, aí a gente ouvia aquela bandeira, desabava uns 10 DVDs, entendeu? E também, por uma coincidência, as últimas produtoras, nos últimos 20 anos que eu trabalhei, eram todas aqui no Maitá. Então, eu morava e trabalhava nas produtoras aqui do Maitá e ainda tinha Cavídeo, né? Eu morava aqui por perto, na Cobal. Isso é uma coisa, a coisa do encontro, né? É uma característica que marca para mim a Cavídeo e o Cavi. Aliás, Cavi é um anagrama de Cavídeo, né? Você desentranha da palavra Cavídeo, Cavi. Então, são 2 coisas meio indissociáveis, né? Outra coisa que me chama atenção, porque eu posso falar produtor independente, distribuidor, tudo isso todo mundo já sabe. Eu quero falar algumas coisas que, rapidamente, que me chamam atenção. Um é a capacidade de encontro, e o lugar de encontro que a Cavi se tornou. Outra é a questão da autoria, a ideia de autoria ampliada que o Cavi tem. O Cavi tem uma abertura para a ideia de autor, que é uma coisa que nas últimas décadas e algumas pessoas excepcionais tinham, porque esse conceito de autor ele trouxe muitas coisas boas para o cinema, mas ele restringe. E o Cavi tem isso em aberto. O Luciano Vidigal, que está aqui, o Diga, eu que estou aqui, todos os cineastas da história do cinema brasileiro que o Cavi encontrou e ajudou a resgatá-los, entende? O Gustavo Melo também, que a gente estava até falando no Gustavo. E, na pandemia, eu e o Cavi, não sei, essas coisas que acontecem, né? Eu, no dia 20 de março do ano passado, liguei para ele, Cavi, vamos fazer isso? Ele, vamos. Segunda-feira, as pessoas já estavam recebendo filme das pessoas para fazer Me Cuidem-se. Depois disso, teve outros 2 longas, filme live, porque tinha um roteiro documentário,
Só que ele era emitido de um estúdio de som e, num dado momento, entrava alguém ao vivo. E aí isso estava previsto no roteiro. A gente fez 2 filmes live. Um como Território à Maré e outro como Território Paraisópolis, né? E depois esses outros filmes que ele falou. Então, sempre me impressionou essa ideia de essa percepção ampliada do que seja autor para o Cavino. Outra coisa, e aí é legal que o Luciano esteja aí, o ano passado eu não tinha assistido ainda, eu vi o Cidade de Deus 10 anos depois. Eu acho que esse filme que vocês fizeram, cara, ele é maravilhoso e tem um monte de novidades ali que eu não vi ninguém observar. Eu não conheço todas as críticas que o filme recebeu. Mas aquela cena, por exemplo, em que a rapaziada diz que ganhava pouco, nitidamente constrangido, nitidamente... isso a gente veio fazer no Me Cuidem-se, né? Os personagens, não, eu nunca me considerei personagem. Quem fala de personagem é vocês que são diretores. E ali no Cidade de Deus tem uma coisa que os caras, um filme, que é Cidade de Deus, um diretor, que é Fernando Meirelles, que as pessoas dão a entender uma insatisfação de terem sido exploradas. Então, esse é um filme que trata da relação do diretor com os personagens sociais de um documentário, que é um assunto muito pouco abordado, né? Porque é aquilo que se diz, né? É uma questão ética muito forte, que na ficção o ator vai lá, lê o roteiro, recebe um cachê, faz e acabou. No documentário, você vai lá, tem uma relação com os personagens e a vida dos personagens continua depois do filme, impactados por aquilo, ou reverberando aquilo que aconteceu durante o filme. Então, essa é uma questão central e que, em 2013, vocês trataram. Eu nunca vi ninguém falar disso, né? E, por último, para fechar, eu queria falar da força do amor, da força criativa do amor. Eu quero falar da Paty. Não sei porque a Paty sempre me emociona, né? E ainda mais a Paty e o Cavi. Mas eu acho que, olhando os filmes do Cavi, todos, depois que a Paty, eles se encontraram, é impressionante a mudança, a abertura do Cavi e a entrada da Paty com uma coisa, com ficção, dentro da ficção, uma coisa meio performática, né? Uma coisa de Wagner Zarda, né? Que eu adoro e sei que eles adoram, aquela cineasta da Nouvelle Vague francesa. E o Cavi praticou também a autoria ampliada, dividindo várias direções. Em resumo, eu, brincando com a força do amor, eu acho que a Paty, aí os futuros biógrafos, aí há uma inflexão na obra e na vida do Cavi. E isso é maravilhoso. Com certeza. E sempre isso me chamou a atenção. Falei demais. Né? Com certeza, pô. Então, e agora chamar o Lu, é um cara que eu trabalho já desde 2005, né? Foi os primeiros filmes meus e deles, a gente fez junto e até hoje estamos aí produzindo. E aí, Lu? Oi, Cavi. Pô, muito bom, cara. Eu tô participando de um festival chamado Off-Cine. E aí eu tô assistindo alguns documentários. Eu lembro que tinha um senhor, era um documentário que falava sobre a terceira idade, e um senhor de 80 anos falou uma frase muito emblemática, que é simples e direta. Falou: a vida é tão rápida, né? Eu vivo falando isso para as pessoas mais novas. A vida é muito rápida. E aí eu vejo 25 anos, eu lembro dessa frase. Cara, 25... Eu lembro da Cobal Drive-In, né? Sei lá, lembra? A gente, sei lá, ia lá, e aquele telão no meio da Cobal. Então, assim, como é intensa e rápida e poética a nossa relação, Cavi. É muito bonito poder falar da nossa relação. A minha experiência de parceria com a Cavi é uma experiência que é divisora de água, assim, eu como artista, né? E é muito bom, e é um privilégio, uma honra poder ter encontrado o Cavi no cinema, né? Que aí ele acabou virando meu amigo, a gente se dá muito bem no set, né? Tem o mesmo signo, o Cavi é muito objetivo, muito para frente, assim.
E a Cavídeo é realmente a história do cinema, assim, porque é empreendedora, né? Quebra paradigmas, né? Eu lembro até me emociono, cara. Eu lembro do Júlio e do Paulo, cara. Assim, na locadora, né? E você com os dois ali potencializando, né? Dois diretores oriundos da Cidade de Deus, né, cara? Então, assim, você potencializa o cinema, Cavi. Então é muito bonito poder comemorar no meio, assim, na pandemia, essa resistência que é a Cavídeo. E agradeço muito ao Cavi. Eu lembro que ele veio no Nós do Morro, né? Ele falou que encontrou a turma dele aqui. Eu sempre falo que, Cavi, você tem moral na quebrada, hein? Onde ele chega, você faz uma mostra que é uma mostra sobre cinema de favela e o Cavi é homenageado, assim. Então é uma personalidade muito importante na história do cinema brasileiro. Então é só gratidão. Eu fico muito emotivo quando vou falar da nossa relação. E é uma relação de soma, Cavi, relação de positividade, de potencializar e diversidade, que eu acho que o cinema brasileiro enriquece nesse lugar. E eu lembro do meu primeiro projeto no cinema, que foi um filme chamado Neguinho Kika, que foi em 2005, que o Cavi veio Nós do Morro. Eu apresentei um roteiro para ele que estava na aula de cinema, que falava de uma dor da minha vida pessoal. E aí o Cavi produziu, falou, eu vou produzir, esquece edital é loteria, eu vou tirar do bolso a Cavi, vira produtora, vamos fazer o seu filme, as pessoas precisam conhecer a sua história e tal. E aí ele fez uma sessão ali em cima da locadora, né, que era na Cobal, que era o espaço do seu tio, acho que era um restaurante. Espírito das Artes. Espírito das Artes. Fez uma sessão do curta e convidou o Cacá Diegues. Falou, vamos chamar o Cacá Diegues para ele assistir o seu filme, para poder comentar, porque o Cacá viu o filme, escreveu um artigo para o Jornal Globo, o Cacá já escrevia para o Jornal Globo na época sobre cinema e tal, e falou que estava surgindo um novo olhar sobre o cinema brasileiro, assim. E aí veio o 5 vezes Favela agora por nós mesmos, né? Que aí depois disso eu recebi um convite, entrei no mercado no sentido de dirigir um filme que abriu o Festival de Cannes, que era um filme que estava na sala de shopping, né? Você está no cinema independente, de repente seu filme está numa sala de um shopping, com outdoors, enfim. Então, é isso, Cavi. Falar de você é responsável na minha trajetória de cineasta, assim. Hoje eu respiro cinema, eu me comunico com a Nadine Labak, né? Eu me comunico com a África, eu me comunico com o Irã, eu me comunico com o Japão pelo cinema. Então, assim, amo o cinema iraniano e me comunico. Você me tornou um comunicador e fez com que esse cinema oriundo da periferia se tornasse potência, cara. É muito bonito. E tive a honra de estar dividindo com você em um dos seus melhores trabalhos, tá? Você tem que ter muito orgulho de Cidade de Deus 10 anos depois, que está lá no Netflix, que é uma plataforma aí grande, né, de streaming, que a gente tem muito orgulho de poder estar com o filme lá, e que foi maravilhoso dividir com você a direção desse filme, e dividir muitas coisas, e vida longa a nossa parceria. Tá vindo aí o Casa Branca, que é um próximo longa de ficção, que é pela Globo Filmes, Telecine, onde Cavi Borges e Ela Câmara são produtores. Vida longa, Cavi, a Cavídeo, vida longa a nossa parceria. Eu fiz uma timeline aqui, só para realmente localizar e dizer que a nossa relação é de amor, cara, muito amor. Assim eu vou ficar chorando. Vamos chamar o Fabrício para não pegar esse mico aqui. Não, a gente está tentando fazer você chorar. A gente vai conseguir até o final da live. O Fabrício tinha uma coisa. Rapidinho, só falar essa coisa que é engraçada. O Fabrício, toda vez que eu lançava um filme, primeira exibição, eu sempre chorava, né? Aí o Fabrício, tipo assim, eu adoro quando o Cavi chora. Aí eu comecei a não chorar mais. Ele sempre reclama, pô, Cavi, não chorou dessa vez? O que houve? Posso fazer uma interjeição assim? Talvez conseguir que ele chore. Eu queria assim, confessar uma coisa aqui pela primeira vez que a gente nunca falou. Mas eu tenho uma relação com a Patrícia de muitos anos. Eu dirijo a Patrícia há 20 anos. E quando eu conheci o Cavi era o namorado da Patrícia. Acabou. Então, era uma coisa assim, muito cuidadosa que eu tinha, e ela também, né? Então, o Cavi vinha depois da performance, o Cavi vinha no ensaio, mas ele era o namorado da Patrícia, o companheiro da Patrícia depois. Então, eu tive muita dificuldade de me aproximar do Cavi diretamente. E eu acho que ele também, né? Você também, Cavi,
eu acho que foi uma relação muito delicada, sabe? E quando ela aconteceu, não houve um momento em que ela aconteceu. Eu acho que houve tanto uma tessitura tão delicada para que pudesse existir uma dupla relação, uma vindo 15 anos depois da outra, que quando veio, ela veio fluente. E a outra coisa que eu queria dizer e acrescentar ao que o Bebeto falou, eu acho que você, Cavi, tem uma qualidade rara. Eu tenho muito tempo de vida já, então eu posso dizer realmente e que é raríssima, é que você fica feliz com o sucesso das outras pessoas. Você favorece o sucesso do outro, fica feliz com ele, quer você faça parte, quer não. Então, é uma generosidade que é completamente cativante. Agora, só eu. E eu acho que hoje, depois desse tempo que eu já não sei mais, que a gente tem uma relação, eu hoje fico muito feliz de dizer que eu tenho uma relação enorme com a Patrícia, enorme com você, e gigante com vocês dois. Poxa, e tem que lembrar também que foi você a responsável de conhecer a Patrícia. Pois é, isso eu deixei para a Patrícia acrescentar, eu achei que agora chegou mesmo. Você foi o nosso cupido. Foi, aí me retirei, quando eu achei que tinha alguma coisa, eu falei, sai. Conta, Patrícia, como foi, vale a pena, ninguém sabe disso. Foi no projeto Cidades Criativas e a Regina queria alguém que falasse sobre cinema. E aí eu liguei para o meu primo, Marcelo Maia, e falei, Marcelo, vem falar nesse projeto lindo da Regina, que chama Cidades Criativas, é um projeto muito interessante. Ele falou, não, é para falar sobre a cidade, o cinema, então quem tem que falar é o Cavi. Ele é o cara que filma o Rio, ele é o cara que pensa a cidade, que pensa esse espaço, ele é a pessoa indicada. Aí eu pensei assim, que saco, vou ter que ligar para esse Cavi, eu não conheço ele, estou apressada. Aí perguntei para a Guta Strasser também. Falei, Guta, você indica alguém de cinema? Você não quer ir lá falar? O que você acha assim, que poderia ser interessante? Ela, Rio de Janeiro, cidade criativa, cinema. Não, tem que ser o Cavi. Eu falei, bom, não vou ligar para esse Cavi, vou conversar com ele. E aí a gente se encontrou e realmente, logo no segundo encontro, a gente descobriu... eu estava muito interessada no Yves Klein, eu acho também que a gente ia viajar, lembra, Regina? Tinha o Klein & Clark, tinha umas referências assim, eu já era apaixonada pelo Yves Klein, e aí eu descobri que ele fazia judô, e a gente começou a se aproximar, eu quis me aproximar dele através dessa linguagem tão incorporada nele, né, que é o judô, pela vitalidade, e eu perguntava se o judô trazia vitalidade, e aí eu fui me aproximando dele por essa parte dele que é tão bonita, né, que eu acho que é essa formação como judoca, que é uma prática espiritual, corporal, oriental, né, que tem tanta sabedoria envolvida, e eu fiquei curiosa de entender aquela corporalidade. Aí eu pedi para a gente fazer uns golpes antes da palestra. Eu me retirei. Aí eu pedi assim, então tá, então como é que é? Mas lógico, estava dando em cima dele, eu tinha segundas intenções. Aí a Regina entrou na sala para começar, para ver se já estava tudo pronto. Ela entrou, acho que eu vou ali fora, já volto, vou tomar um cafezinho. E aí eu chamei ele para ver o Orlando e a gente começou a se aproximar. Mas foi uma aproximação assim, verdadeira, no sentido que eu quis conhecer a essência dele. Eu acho que essa essência tem uma relação muito forte com o judô, como a Regina falou. Ele tem essa generosidade, né? Essa felicidade de ver o outro crescer. E o judô é um esporte que você precisa do outro para alcançar a sua iluminação e o seu aperfeiçoamento, né? Você tem que ter esse diálogo com o outro, para se aperfeiçoar, para dar o ipom. Eu vejo isso também na relação coreógrafo-bailarina, né?
Exatamente. Não tem outro. Não tem. Não tem. E aí a gente foi se encontrando e depois de um tempo começamos a criar juntos. O primeiro filme foi o em francês, e ele é um parceiro maravilhoso, muito generoso, muito criativo. Eu acho que eu tenho uma coisa mais caótica, assim, eu não sou tão... o meu processo criativo é caótico, e ele tem um poder de síntese. Então, é bem rico e Complementar. é inspirador, é inspirador. E, assim, o Bebeto, a Regina também são pessoas que me emocionam, Fabrício, é difícil falar. Mas já então contei esse preâmbulo, depois eu falo da Cavídeo. A gente acabou interrompendo a gente já tem. Não, a gente já tem o título da biografia do Cavi, do livro sobre o Cavi. Esse tal de Cavi. Esse tal de Cavi já virou, já é o título. Muito bom, muito bom. Tem que falar com esse cara. Fala, Fabrício, fala um pouco da nossa... Como a gente se encontrou foi na fila do Odeon, ia ser exibido Vida de Balconista, meia-noite no Festival do Rio, e a gente se encontrou, você já conheceu, acho que a Cavídeo, né? Eu lembro que você não gostou do filme, falou mal do filme, mas a gente acabou se tornando amigo por causa disso também. Fala aí. Vamos lá. Antes de falar do Cavi, né? Todo mundo está, enfim, lembrando esses momentos maravilhosos que a gente passa com o Cavi. Cavi é uma força da natureza, né? Cavi, você encontra com ele, você recebe essa força. Ele é orgânica, é quase físico. Você vê essa transparência, essa ingenuidade, esse gostar, quando ele gosta mesmo, ele vai levando isso bem a fundo, assim. Mas antes de começar a falar da Cavi, de como a gente se conheceu, eu tenho uma foto, a primeira foto de quando a gente se conheceu, Cavi. Eu vou mostrar aqui pra gente. Era isso que eu estava tentando, eu fiquei hoje o dia inteiro procurando, que eu não encontrava nos... Estava de camiseta? 8 HDs. Essa foto, olha. Você lembra disso, Cavi? Olha o Pedro aí. Pedro tá ouvindo a nossa live, que já comentou aqui. No dia da apresentação do Vida de Balconista, que a gente foi no Odeon meia-noite. Exatamente, lá no... de casaco. Né? Devia estar 0 graus nesse dia, para mim estar de casaco. Então, essa foto tá meio embaçada, tal, a câmera não era boa, o celular não era bom, foi a nossa parceria, a gente começou ali. E eu vi que, aí eu fui assistir o filme meia-noite, tal, tinha saído, tinha acabado de assistir 6 filmes no dia, e aí cheguei no computador e falei, eu vou fazer essa crítica, não gostei do filme. E aí depois eu revi, eu entendi a proposta melhor, mas naquela hora eu não tinha. E aí o Cavi, no outro encontro, na fila, aí ele olhou para mim e falou assim, foi você que escreveu sobre o Vida de Balconista? Ele grandão e eu pequenininho, assim. Aí eu falei assim, sim, ele, tudo bem e tal. E a gente começou a rir ali. Foi naquele momento que a gente criou essa parceria. E aí a gente acabou sentando no próximo, ficou conversando, e ali a gente, vamos ver e tal. Eu sempre via Cavídeo como um templo do cinema. Era um templo importante demais. Eu tinha até medo de ir lá. Eu tinha medo de passar perto. Ai, meu Deus. Isso aqui Você escreveu a crítica ruim, né? Não, até antes mesmo. Tipo, isso aqui é o Palácio de Cannes, sabe? É o templo do cinema. Era muito filme. Eu que sou... enfim, fui criado com locadora, né? Eu nunca gostei de futebol, nunca gostei de ficar brincando com as crianças da rua. Pedia à minha mãe, vamos na locadora? Ela já sabia que eu ia no final de semana, pegava 8 filmes na locadora, e eu não conseguia assistir tudo, então eu enganava para minha mãe que eu estava doente na segunda para terminar, porque o prazo era sempre 5 horas para entregar. Então, vira e mexe, eu estava lá, minha mãe chegava, mas você não está doente? E eu estava lá assistindo o filme.
ou fugia da escola para poder ir assistir filme no cinema. Então, assim, eu acho que a gente se entende por causa disso. E aí começou essa parceria com o Cavi, depois com a Paty. Gente, a Paty foi, assim, ela veio não só para somar, mas ela foi outra, os dois são uma entidade para mim. Assim, eu vou fazer eu vou acendo vela todo dia, bato tambor, para poder conservá-los na minha vida, assim. Mas é isso, assim, eu não tenho muito o que falar. Tem um filme que eu fiz na verdade, eu convidei Cavi e a Paty era 7 anos do Vertente, e aí eu falei, Cavi, Paty, faz uma performance. É verdade. Esse mico, dancei no evento, virei dançarino. E aí ele criou o Judodense. Imagina, você tem que ver isso. Olha, eu estava por fora, hein? Vai ser um outro passo agora na relação. E o vídeo está disponível no Festival Cavi de 24 anos. Vou fazer eu quero todo mundo assistindo. Regina, com o olhar crítico, fica assim, mas esse passo, essa perna não foi legal. Vamos lá, como é que foi esse movimento? Eu quero isso. Vou fazer. Ao vivo, improvisado. Foi improvisado, exatamente. Cheio de gente no espaço, não dava nem para marcar nada. Mas eu achei genial. E dali a gente foi criando uma família. Eu não vejo mais vocês como... Enfim, vocês são parte da minha família, porque família é o que a gente escolhe, né? O americano tem esse conceito, né? Choose family. Que é o que eu quero para a minha vida, é o que eu quero manter para a minha vida inteira. A minha família mesmo, eu escolho quem eu quero estar junto. A minha própria família sabe que tem gente que eu não escolho, que eu não gosto daquela e os únicos drinks que eu tomo são os feitos pelo Fabrício. Não precisa contar isso. Tem chandelle, leite condensado, chocolate, pouquinho de álcool. Uma loucura. Agora conta, Cavi, como é que você fica depois desses drinks? Ele já sabe que a minha cabeça começa a pegar fogo, começa a esquentar. Então ele já tem um gelo gigante que eu boto na cabeça assim, com ar-condicionado, para não passar mal. Eu começo a ficar vermelha, minha orelha começa a ficar vermelha. Fica vermelha, com a touca, gelo. Tá? E é a única bebida alcoólica que o Cavi bebe, que adora. Assim, cadê o drink do Vertentes? Então, essa parceria, ela ficou para a vida. A gente faz agora as curadorias, a gente inventa moda. O Cavi me liga, vamos fazer isso, vamos criar aquilo. Falei, bora, vamos fazer 150 milhões de lives, bora fazer. Então, isso representa essa ideia que eu tenho do Cavi, que é essa pluralidade, né? Querer abraçar o mundo todo, achar realmente com essa utopia, com essa ingenuidade, de que ele pode manter o cinema vivo, e ele mantém o cinema vivo brasileiro. Então, ele tenta, dessa forma, a trancos e barrancos. Eu não vou ficar 2 anos esperando para poder fazer um filme. Bora fazer o filme. Bora fazer agora, sabe? Bora botar no mercado agora. Isso tudo, ele prova que ele é mais do que necessário nesse... ele me chama de rei das lives. Mentira, eu não sou. Eu estou entregando o trono do Game of Thrones. Ele que é lá o trono máximo e tal. Ele não perde nunca. A Paty, a rainha, a Regina também... Luciano também, Bebeto também. Vamos fazer uma minissérie, Game of Cavídeo. Eu acho que é um diário contemporâneo, né? Uma forma cinematográfica do diário. Em vez de escrever, a gente se reúne, bate papo, e é um diário visual. Eu estou vendo que é assim. Acho uma boa. Que era isso também, né? Olha, eu lembro, só complementar aqui, eu lembro quando eu fiz a minha primeira live. Eu estava muito nervoso, mas muito nervoso. Eu sempre fico nervoso antes de live mesmo, tenho que confessar isso.
fico tremendo, não sei aonde vai. E aí eu lembro sempre da Fernanda Montenegro falando, meu filho, se não sentiu frio na barriga, ela falou isso numa entrevista para mim, se não sentiu frio na barriga, não entra em cena, não. Se eu não senti o frio na barriga, eu falei, estou fazendo isso tudo errado, isso aí não posso, não entro. Então, eu tenho que sentir aquele enjoo, né, antes de entrar. E a Paty foi que me ajudou muito a me conduzir, falar, vai com calma, relaxa, vai sentindo o momento. E aí eu fui. A Paty é minha guru, guroa massa. Fabrício vai ganhar o prêmio de Homem Live do ano. Da Cavide, vamos oferecer esse prêmio para o Vertentes e para o Fabrício. Você sabe, Cavi, que se não for assim, se não for dessa forma que a gente está fazendo, como o Bebeto também inventa moda pra caramba, o Luciano inventa moda pra caramba, a Regina inventa moda pra caramba, Patrícia inventa moda pra caramba. Se não for assim, se não for igual o Cavi também, a gente não faz. Não tem como fazer. Se a gente for, por exemplo, esperar um edital, se for esperar toda essa burocracia, se for esperar todo esse protocolo para as coisas acontecerem, não sai. Esse hábito a gente sempre teve, né, Patrícia? Dentro da companhia. A gente vai fazer o trabalho. Sim. A gente vai fazer o trabalho. A gente até faz o edital. Se vier o edital, melhor. Ótimo. Mas o trabalho não vai depender daquilo. A gente vai fazer, né? Isso mas com certeza. O Bebeto não faz isso, não. Eu tô com consciência pesada que eu estou levando ele para o mau caminho. Eu sei, até um certo ponto eu sei onde eu estou entrando. Não sei todas as consequências, mas o que eu ia dizer, foi engraçado você falar isso, Cavi, é que eu concordo também. Tem que fazer. Aliás, eu acho que eu já li em mais de uma live aquele poema do João Cabral em que ele diz, fazer o que for é inútil, né? Mas não fazer também é inútil, mas mais vale o inútil do fazer do que não fazer, né? Eu acho, mas eu penso que a gente deve procurar esse conhecimento, esse know-how de editais e ocupar esse território também. Agora está um momento difícil, mas nos últimos 20 anos, aí, com as políticas públicas, a rapaziada de periferia, a rapaziada identitária, todo mundo cavou isso e entrou, entende? Eu acho que é a obrigação do Estado ele oferecer essa oportunidade e acho que a gente tem o direito e o dever de ocupar esse território também. Agora, jamais deixar de fazer, porque não ganhou, jamais deixar de fazer, é isso, né? Porque estamos numa conjuntura de desmonte do audiovisual. Isso não, eu acho que tem que fazer. Mas é bom ficar atento aos editais e procurar ganhar, ocupar esse território para produzir em melhores condições. A gente merece ganhar bem, porque a gente trabalha muito, entende? É difícil. Eu acho que não dá. Uma das coisas que eu tive um 2020, em termos de trabalho, surpreendente para mim. A quantidade de coisas que eu fiz e coisas que eu sei que são bacanas, assim, né? Mas não consigo acumular dinheiro. Bom, eu tenho 2 filhos adolescentes numa cidade como Rio de Janeiro. Quem tem filho sabe a sangria necessária, mas a sangria que é isso, né? Você dá um mínimo de educação, uma coisa ali mínima mesmo, de dignidade de sobrevivência. É infernal isso aqui, entendeu? Então, eu cheguei à conclusão que, como documentarista, como um trabalhador do audiovisual há mais de 3 décadas, que é como eu me sinto, eu não vou conseguir acumular dinheiro, entende? E aí bate um medinho do futuro, bate um medo. A gente tem sempre vontade de deixar coisa para os nossos filhos, né? Tem uma questão aí que é própria da nossa mas vamos deixar filmes para os filhos, em vez de deixar dinheiro. Não, vamos deixar filmes, educação, atitude
e amor. E isso daí é a base de tudo. Mas tem que deixar também, tem que sobreviver, tem que ter o sentido do trabalho. Meus pais não me deram isso, talvez por isso eu tenha demorado tanto a adquirir esse sentido, essa dimensão, né? A importância disso. Eu procuro passar para eles, não sei se vou ter sucesso, mas é isso. Eu acho que os editais são para a gente também, gente. Eu sempre escrevo para os editais, eu acho chatíssimo, acho que os editais são muito mais longos do que é necessário, né? E muito complicados. Eu acho que a maneira como eles são afasta muita gente. É difícil você fazer aquilo. Eu sempre tenho essa sensação que muita gente não entra, porque não vai conseguir fazer aquilo. Vai até o final, né? Vai até a última etapa, né? A imensa maioria não entra, Regina. Não entra. E está cada vez uma coisa mais competitiva. Agora. Oi? Nós entramos, Patrícia, com outro trabalho da companhia, nós fomos selecionados hoje. Ah, que ótimo! Para qual edital? Qual edital? Qual? É um trabalho que vai dialogar entre a nossa linguagem e a linguagem do Hélio Oiticica. Eu queria só falar uma coisa também. Temos a maravilhosa Marina Salomão aqui conosco. Linda. Uma grande artista também, muito inspiradora, que trabalha muitos anos com a gente, que agora também está fazendo filmes, fez o Water Clock com a gente, e é uma artista e uma pessoa maravilhosa. E, além disso, a nossa primeira contribuidora, porque além do edital, Bebeto, como você... A Patrícia e o Cavi estamos fazendo um crowdfunding para o nosso próximo trabalho. E eu quero dizer que eu mandei a campanha para a Marina só para ela me dizer se estava bonita. Aí ela me disse que estava bonita, que estava junto, sendo a primeira colaboradora da crowdfunding. Achei a coisa mais linda. Obrigada, Marina. Agora, a gente tem, inclusive, um minutinho da Patrícia nesse novo trabalho, que chama-se Uma por Uma por Uma. E a gente está fazendo... Eu acho que talvez queira dizer só o que é, para dar um contexto, um minutinho. Sim. Ou você quer falar, Patrícia? Não, fala você, por favor. Então, é um trabalho que a gente, pesquisando, trabalhando juntas, como a gente trabalha sempre, a gente... foi trabalhar as estruturas de poder e caímos nas estruturas de poder para compreender o momento presente. A gente acabou estudando as estruturas de poder do nazismo. E temos um interesse muito grande na atuação das mulheres. E, de repente, percebemos que a literatura do Holocausto ela é 80% a 90% masculina. No entanto, existem muitas escritoras e existiram muitas mulheres. E, na verdade, o campo de Auschwitz ele é instituído como campo de concentração com a chegada de um comboio de 1.000 mulheres. Então, isso nos fascinou, a gente focou nossa pesquisa nisso e vamos trazer lembranças do Holocausto através da nossa perspectiva sobre a literatura de várias prisioneiras no campo de concentração. Agora, põe um minutinho da Patrícia, pra vocês verem que essa crowdfunding está bem encaminhada. Então, para contar a minha história, eu estou aqui. Você me ouve falar, mas você ouve o que eu sinto? Os assassinos estão em todos os lugares. Eles nos procuram pelo mundo através da noite. Através da noite toda. Embora eu não saiba o que será o meu destino, eu já o aceitei. Entreguei a ele. Eu sei que ele não vai me quebrar.
Eu decidi que o meu destino não vai me encontrar pequena. E Que bonito, hein? Parabéns. Está Muito bonito. lançado para vocês em primeiríssima mão. Logo em seguida da live, a gente vai colocar nas redes sociais, mas já que é a família Cavídeo, primeiro em família, né? Que bom que a Maria... Parabéns. Eu queria complementar uma coisinha, se eu pudesse, assim, falar sobre uma memória que eu tenho, e que é uma memória que, desde quando eu conheci o Cavi, né, pela primeira vez, em 2009, a Cavídeo, ela representou uma mudança drástica na minha vida e na vida do Vertentes. Porque o Vertentes nasceu... Deixa eu crescer aqui, só um minuto. Peraí. O Vertente do cinema nasceu em 2009, junto naquela fila com o Cavi. Então, assim, um pouco antes, eu tinha criado o Vertente, tal, era um blog, e aí eu ofereci a Lília, falei, olha, Lília, eu vou criar o blog, claro, tal. Fui como imprensa, comecei ali, o Vertente de Cinema, em 2009. A partir dali, em 2009, para frente, todas as produções da Cavídeo foram, enfim, tiveram críticas, matérias, vídeos. Então, assim, aquele momento, encontrar o Cavi, ele presenciou o nascimento do Vertente Cinema. Eu brinco que foi a melhor coisa que aconteceu e a pior coisa do mundo que aconteceu comigo, né? Porque depois do Vertente eu não tenho tempo mais para nada, eu não respiro. Se a Cavídeo é o Cavi, né? Chamam o Cavi de Cavídeo, me chamam de Vertente do Cinema. Então, tem essa... Então, assim, é um momento muito presente essa foto, porque a Venda de Balconês foi uma das primeiras críticas que eu fiz no blog, ainda no blog. Agora é um site... Já começou metendo pau nos filmes, né? Mas mas eu quero... Não, mas eu preciso falar, tem essa série completa no Festival Cavídeo 24 anos, que é Matheus, o Balconista, que depois virou o filme, que, assim, todo mundo tem que ver. Eu deveria ter assistido a série toda e ter feito a crítica do filme, coisa que não aconteceu. Então, eu peço desculpas. Sabe uma observação, Fabrício, que eu queria fazer uma crítica ao Vertente? Conforme foi passando o tempo, a gente foi ficando amigo, você foi ficando muito bonzinho com o filme da Cavídeo. Agora é só 5 estrelas pra gente, pô. Esquisito, tá café com leite isso. Não é não, Paty? Claro que não, né? Não. Inclusive, nunca. Inclusive, a gente estava comentando como as críticas do Fabrício também são bonitas e tem a assinatura dele também tem aberto toda uma outra perspectiva, assim, para a gente poder ter acesso aos filmes. Posso fazer uma pergunta? Salto no Vazio é o meu filme da Cavídeo, da vida, assim, tá entre meus top 10 da existência. Fala, Bebeto. Não, com relação a Uma por Uma. Aliás, título lindo, muito bonito. Muito bonito. Vocês já têm plataforma que vocês vão fazer o crowdfunding? Na benfeitoria. Vai entrar, você vai ver, na benfeitoria. Já está pronto. Esse filme tem 1 minuto, né? Para as redes, provavelmente, não é isso? Sim. Como eu estou fazendo vai entrar daqui a pouquinho, a gente já está pronto? Isso já está pronto? Tá. Posso dar uma sugestão?
eu acho que vocês têm que colocar a página da benfeitoria aí, porque colabore com esse projeto. Aí eu acho que falta colocar, mesmo que isso entre junto com o texto, é bom estar no vídeo também o link para a plataforma, para a página de vocês direto na plataforma. Mas já entra dentro da página da plataforma, Bebeto? Hã? Ele já entra na plataforma. Não, eu sei, mas vocês vão usar esse vídeo no Instagram e tal, não vão na Facebook? Sozinho, isolado? Não, porque ele está dentro. Com texto. Não, é bom. O meu tem dentro e tem uma dentro até maior. Tem 3 minutos e pouco. A peça de 1 minuto é para a gente poder botar no Instagram, no Facebook, cabe com mais tempo. E aí eu acho que tem que ter ali já o link. Já colocar ali direto, toda a informação, né? Não muita, mas o link direto para a pessoa pegar aquilo e entrar na página da benfeitoria do projeto de vocês. Porque, na verdade, esse é o da página, mas você tem razão. Para poder usar separadamente, aí tem que ter mesmo. Porque no Instagram tem que ter 1 minuto, aí usa esse, não sei se vocês têm outro. Agora, outra coisa, atores bailarinos junto? É junto? Tá. Esse nome eu dei para a companhia há 40 anos atrás. Não, tudo bem. Escolher atores ou bailarinos. Eu imaginei que fosse junto. Mas o Bebeto é obsessivo até nos promos dos outros. Ótimo. Não pode errar uma vírgula no crédito que ele... E agora você vai olhar o texto, né? Mas é um conceito, né? Muito bonito. Os bailarinos é um conceito. Não, entendi. Muito bonito. Inclusive, muito bonito. O meu é muito mais careta do que isso. É mais objetivo, mas é mais... E quem filmou foi você? Foi o Cavi que filmou? Achei muito bonito. Tipo... Não, foi o fotógrafo, né? O Fabrício Mota, que está trabalhando com a gente. Nós já estávamos trabalhando com esse conceito do uma por uma. Então, a gente queria colocar no espaço e começou a construção dessas caixas. E aí, no dia, a Regina falou, falta o nome delas. E a gente, desde o início, tinha sempre a presença, né? Como a Regina fez uma dramaturgia enorme, uma pesquisa gigantesca, nessas autoras do Holocausto, né, que são muito interessantes, uma produção literária enorme, lindíssima, a gente queria realmente dar voz a elas e que elas não fossem só números, né? Então, ter o rosto delas, ter o nome delas e também o discurso. A gente foi começando a construir essa espacialidade. E fizemos também uma pesquisa imagética gigantesca na internet, vários vídeos, e a gente tinha assim, um material enorme. E a gente queria juntar essas camadas, né? A gente está dirigindo o filme junto. E tem uma luz linda, né? Uma luz linda, desenhada, e que é o que vocês estão fazendo, que está traduzido na luz, que é puxar essas mulheres para um primeiro plano. Elas aparecem meio encobertas, meio dentro de uma nebulosa. É como se você estivesse fazendo uma arqueologia disso. Isso está na luz. Usa essa palavra, inclusive, entre nós, né, Beto? Eu e a Patrícia, a gente fala, a gente está fazendo uma arqueologia. Tem muito essa questão, né, de escavar a memória. Isso. Já trabalhamos com... Tem agora um a gente texto, Beto, né, que é, só eu completar essa frase, que a autora diz, eu tinha medo de... é mais ou menos isso. Eu tinha medo de escavar a minha memória e modificá-la, mas não. Eu a encontrei intacta, exatamente como naquele tempo onde ainda contávamos os dias em meses e anos. Por aí vai. Luciano, nesse promo aí, o que eu ajudei foi... Eu só arrumei as caixas em cima da mesa e fiquei segurando o projetor na cabeça, assim, na hora da filmagem. E é muito bom você ver a junção, né? Como o cinema e o teatro também tem esse lugar que permite você ter, né, a dança, aí você tem o audiovisual, aí você tem a música, você tem a literatura, né? Essa pluralidade é muito rica, né? O espectador, então, é um presente. Parabéns, muito bonito.
Muito obrigada. E a gente deseja também discutir a questão dos direitos humanos, né? O que a gente tem assistido, essa volta da extrema-direita, desses regimes fascistas. Então, você poder falar, pensar sobre isso, porque a história continua, se repete de forma diferente. Então, acho que é um filme também necessário para o momento mundial que a gente está vivendo. É um alerta, né? É um alerta poético, mas é um alerta. Não, totalmente oportuno. Totalmente. Queria destacar aqui que estão presentes aqui nos comentários aqui a grande Clarice Kushner, a grande crítica especializada em curtas, festivais também, rainha das lives, aí tá todos os dias em lives, maravilhosa. Também Carol Dib, da família Cavide, está lá em Juiz de Fora, estou fazendo muita falta aqui no Rio, que voltava a produzir os filmes da Cavide. Denise Teles também. Vários amigos aí também acompanhando e comentando as lives. E, assim, só para seguir a nossa roda, é só destacar que a gente estava falando de patrocínio, né, de edital. O Luciano e a gente conseguiu ganhar pela primeira vez um edital, né, Lu? O próximo filme Casa Branca a gente vai filmar, finalmente vai ter orçamento. Vamos poder fazer com uma estrutura que a gente fala profissional, né, apesar de a gente ser amador profissional, mas eu acho que vai ser um novo passo que a Cavide está dando aí, ao lado do Luciano de novo, também agora um filme maior, né, uma estrutura, um orçamento, Globo Filmes, uma coisa que é nova para mim, para a Cavide, e a gente vai viver essa experiência junto, né, Lu, esse novo momento aí de fazer um filme como se fosse gente grande, né? Eu acho que... Luciano, antes de passar, eu só queria complementar uma coisa e lembrar uma coisa para passar a bola para você também. O Cavide falou na Distração de Ivan que ele fazia os filmes sem dinheiro, e aí recebeu um dinheiro, e aí resolveu inventar moda e não conseguiu entender tudo. Ele falou que só funcionava sem dinheiro. Será que agora vai funcionar isso com dinheiro, Cavide? Não, eu acho que é merecedor funcionar, né, Cavide? Exatamente. A gente merece. Acho que é resistência, né? Esse tempo, né? Que a gente fala, esse tempo, essa idade, né? Que a Cavide tem, é uma idade de resistência. E aí, quando o Bebeto fala da questão dos editais, e não só os editais, os streamings, as salas de cinema, os canais de TV... O cinema independente, ele tá nesse lugar. O cinema independente, ele traz uma diversidade, uma singularidade que enriquece principalmente o cinema brasileiro, assim. Então, quando a gente ganha esse edital, né, Cavide? A gente vê empresas grandes querendo estar com a gente, eu sempre penso nisso, é merecedor, assim. A gente merece filmar assim, o Cavide merece muito lidar, assim, de administrar esse lugar desse cinema que inclusive, que para Gisela Câmara, que é a nossa produtora, a gente ganhou, sei lá, 500 mil reais de coprodução. Vamos filmar. O Cavide já queria filmar. Falou, 500 mil a gente faz 5 filmes. Vamos filmar esse negócio. Então, assim, e a Gisela acha pouco, mas... Então, assim, é legal também a gente saber que tem essa estrutura, né? O cinema independente, ele merece isso. Então, Cavide, eu estou muito ansioso para poder filmar. E eu acho que é não ter volta, tá? Acho que é daí a gente não voltar. Vamos embora. Vamos voltar no sentido de merecimento mesmo. Muito feliz e ansioso. Eu já trabalhei das duas maneiras, né? Na minha 40 anos de carreira, claro. Eu já trabalhei com dinheiro e sem dinheiro. Não necessariamente as melhores coisas são feitas com dinheiro, mas elas são necessárias para você continuar respirando e poder fazer algo de uma qualidade de produção importante, né? E ter fôlego também para poder fazer outras coisas. Eu acho que a gente... nós moramos aqui, né? E aqui a gente precisa, para manter a nossa integridade artística, eu acho que a gente vai navegar sempre estava pensando também no Bebeto, que ele falou, a gente vai navegar horas com dinheiro, horas sem... É um pouco isso, né? Eu acho que essa navegação, como você falou, Regina, ela é circular, né? O João Cabral tem uma frase que diz: viver é ir entre. Então, a gente vai indo entre.
Mas tem uma coisa que é fundamental e que eu creio que todo mundo que está aqui tem isso sedimentado, que é a atitude artística, que é o desejo artístico, que é a integridade artística, que foi uma expressão que você usou, né? Então, são pessoas acostumadas a fazer no extremo, né? Então, eu acho que a gente pode chegar, vocês podem chegar perto, todos nós podemos chegar perto de um streaming, de um tubarão maior, que ele não vai engolir a gente jamais por conta dessa trajetória no miúdo, essa trajetória alternativa, essa trajetória orgânica ao que se quer fazer artisticamente, que é consolidada dentro de todo mundo. Você, Regina, quem é que vai te dizer e quem é que vai te convencer a fazer uma coisa que você não acha que está bacana, que você não quer fazer? Está para nascer essa pessoa, né? Mesma coisa. Mas você sabe que a pessoa nasceu, ela não foi aceita. Ela foi deserdada. A pessoa nasceu. Eu tive uma pessoa que chegou para mim e falou assim: adoro o seu trabalho, sigo o seu trabalho desde sempre. A Marina, que está ouvindo, ela se lembra dessa ocasião. E eu estava trabalhando no Museu de Arte Moderna, a Marina também. Eu tinha um departamento de performance no MAN, na gestão do Marcos Lontra. E ele foi até lá conversar. Aí ele falou: olha, eu gosto muito, tudo certo, eu animadíssima. A gente ia ter uma produção e vamos viajar e vamos isso. Você tem que mudar aí uma coisa, depois você tem que mudar outra, depois você tem que mudar outra. Eu sei que começou, eu encontrei no restaurante do MAN, e estava um dia lindo. E aí começou a ficar escuro, e eu comecei a achar que eu que estava vendo o dia, e o dia não era possível que estivesse acontecendo. E ficou escuro, e começou a ter trovões. Eu falei: meu Deus, não vai dar certo, porque eu tinha que mudar e ser outra pessoa para poder ter aquele produtor. Aí eu falei para ele, olha, está chovendo muito, então eu acho melhor você ir, e depois a gente se fala. Agora, só mais uma coisinha, só vou completar meu raciocínio para minhas palavras não serem muito românticas e ingênuas. É claro, isso eu aprendi. Eu achava, 20 anos atrás, que levar um projeto para um canal era convencer os caras para eu ter um dinheiro para fazer. Depois eu fui aprendendo que dentro dos canais, dentro de um streaming, tem pessoas capacitadas e que a gente, sem perder, sem se descaracterizar no que a gente está pensando, a gente é obrigado a negociar. A gente tem que saber ceder. Coisa que um Cavi, por exemplo, que eu tenho estado muito com ele, sabe fazer muito. Então, Luciano, lá vocês vão ter que dar uma negociada. Isso sem medo de que vou perder, vou me descaracterizar, vou me descolorizar nas minhas ideias, né? Vou perder a minha força. Não perde, não perde. Não, eu acho que você e a Regina falaram coisas muito importantes aqui nessa coisa de transitar, né? Essa questão cíclica, né? Se a gente dá uma desviada, talvez o mercado nos impede nesse lugar. Mas tem duas coisas que são muito interessantes. Uma que, assim, quando você faz um longa, né, parece que você não pode voltar a fazer um curta. Eu adoro fazer um curta. Eu quero fazer os meus curtas. E tem uma coisa também muito legal que eu escutei num documentário sobre futebol, que eu filmei, que um pai sempre acompanhava um filho ali no campo de várzea, né? Ele jogava bola no campo de várzea e o menino foi escolhido para ir para Barcelona, né? O menino nem tinha uma chuteira, jogava com uma chuteira rasgada, enfim. E aí eu perguntei para ele: e agora que seu filho vai para Barcelona, como é que vai ser isso? Ele falou: ele não pode perder esse espírito. Ele tem que jogar lá como se ele estivesse jogando no campo de várzea. Então, a gente não perder o espírito do cinema independente. Eu acho que o espírito está com a gente, né, Cavi? Esse espírito, ele está aqui, ele é uma entidade. Então, tá nesses lugares com esse espírito, porque aí a gente vai fazer gol, eu acredito. É transformador, né? Pode ser transformador, inclusive. E no caso do futebol, Luciano, eu ouvi uma expressão que eu achei maravilhosa, eu gosto muito, eu joguei muita bola, não perder a alegria das pernas. Olha que coisa linda. Ai, que maravilha essa expressão. Né? Não perder a alegria das pernas. Muito lindo, né? Vou chamar a Patrícia, que a Patrícia
Muita coisa para falar ainda aqui sobre os nossos próximos projetos. Estamos fazendo 4 filmes da pandemia, já que a gente pode ficar junto, né? A gente pode aglomerar aqui, então a gente não para de filmar e fazer. Queria que ela falasse um pouco desses filmes que a gente está fazendo agora. Co-dirigindo junto também. Sim, eu acho que a beleza da Cavídeo também é essa possibilidade desses encontros, né, como o Bebeto falou, e de juntar artistas tão inquietos e diferentes, com linguagens e inquietações diversas. Então, a gente, no momento, estamos com 4 projetos, a gente trabalha em parceria com o Jorge Caetano também, que é um grande parceiro. A gente vem desenvolvendo há 2 anos um filme chamado, o Bruno Rodrigues também, Jorge Caetano, chamado Não Sei Quantas Almas Tenho, que, na verdade, ele usa o percurso de um vampiro, mas é um filme existencialista para pensar a vida e a morte. Ele filmou em Portugal, filmou no Maranhão, filmamos em vários lugares e a gente já vem desenvolvendo esse roteiro há uns 2 anos. Sempre a partir dessa gramática de ressignificar as imagens, de descobrir as imagens e de criando o roteiro a partir dessa poética da própria imagem, né? A gente não senta e escreve um roteiro. A gente vai assistindo aquilo e aquilo vai mostrando também caminhos e possibilidades. Outro projeto que a gente está é Uma por Uma, com a Regina, né, que a gente já falou. Estamos também desenvolvendo um projeto novo inspirado no Yves Klein, que é esse artista que nos provoca, move, transforma. Então, o filme é a partir dessa provocação da obra do Yves Klein na nossa vida, né? Esse atravessamento. E são os manifestos monocromáticos dele através da nossa percepção, da nossa subjetividade. E, então, está sendo uma delícia a gente estar mergulhando no azul, no fogo, na sinfonia de uma nota só, e é uma obra muito rica que sempre você lê e descobre, e estamos dirigindo juntos também. Tem o Truffaut, né, O Cinema é Minha Vida, que teve todo o percurso filme-peça, agora ele tem... Não, peça-filme, agora estamos no percurso filme-peça, ele foi lançado no Festival do Estação e agora volta também no vídeo 24 anos. E temos o nosso Fado Tropical também, que vai passar aqui no Cavídeo 24 anos, que também estreou no Estação, que é um filme... É um filme de viagem, né? Que fala em relação com o Salto no Vazio, Reviver, que são esses 3 filmes que falam sobre a questão da poética do espaço, né? O atravessamento como a nossa mestra Regina aqui fala tão bem no livro dela, corpo-espaço. Né? Esses atravessamentos do espaço e do corpo, essas relações poéticas, subjetivas, afetivas, essa geografia pessoal, né? Essa geografia afetiva. Então, esses filmes de viagem, né? Esses territórios desconhecidos, esses territórios que desafiam a gente, que você se perde, não sabe onde está, e propõe um deslocamento, uma transformação. Então, são filmes que te convidam a uma viagem, né? A uma experiência transformadora. Eu acho que o Yves Klein faz isso muito intensamente, e todos os filmes também acho que buscam esse deslocamento, né? Essa experiência artística que te atravessa e te transforma. Acho que são esses 4, mas... Deve ter mais, não estou lembrando agora. Não, mas em processo de criação, os filmes que estão sendo construídos no momento, quer dizer, o Cinema é Minha Vida acabou de sair do forno, o Fado Tropical também, mas a gente está criando esses filmes, basicamente. Então, Vampiro é esse Não Sei Quantas Almas Tenho. Ela falou, que a gente já está na fase final. Queria destacar que, inclusive, a produtora do nosso filme, do Vampiro, direto do Maranhão, Ana Tércia Lobato, está aqui presente na live. Seja bem-vinda, Ana Tércia. Ana Tércia é grande parceira também no Reviver. Sim, agora a gente já sabe, sempre que a gente quer filmar no Maranhão, a gente já sabe procurar Ana Tércia. E quando ela vier no Rio também, ela é
Temos também a presença aqui da grande Carmela Fialho, nossa grande amiga crítica, professora e... Musa, amada, maravilhosa, inspiradora, sou iluminada, muito especial. Junto com o Marco, né? O Marco Fialho é um dos grandes críticos aí. As críticas que ele... Eu falo para ele que toda crítica que ele faz, é impossível terminar sem estar chorando, que ele é incrível, assim, sempre... O ciúme do Fabrício, né? São as críticas que realmente me emocionam mais. O Marco Fialho sempre é um cara assim, incrível, assim, e ele fala do filme, assim, ele se aprofunda tanto no filme, que às vezes ele consegue ver coisas no filme que eu, diretor, não consegui ver. No Cinema Minha Vida, por exemplo, eu lembro que ele fez falou da luz amarela do fundo da peça, e ele falou que aquela era a luz do Cahiers du Cinéma, que era a revista que o Truffaut escrevia. E, sem querer, realmente tinha tudo a ver. E eu fiz a luz do espetáculo e do filme, eu não pensei nisso, mas estava lá. Aquele amarelo do Cahiers du Cinéma que o Truffaut escrevia na peça e no filme. E quando eu vi a crítica dele, que eu vi, caramba, é mesmo. São memórias corporais, né, que ficam da sua história, do que você já viu. Então, não precisa estar no consciente, né? Sai na ação, né? E ele percebeu. Exatamente. Eu quero só destacar, eu estou aqui no ponto, não sei se é o momento tal, só para lembrar que já está no ponto o teaserzinho do Na Real Virtual, tá, Bebeto? Então, Bebeto podia aproveitar, já que está todo mundo lançando campanha aqui de crowdfunding, falar da dele também. Eu vou falar rapidamente, a gente assiste. Eu também já tinha comentado com o Cavi, eu tenho que sair assim 8h25, que eu tenho outro compromisso. Mas o Na Real Virtual foi um seminário online que a gente fez o ano passado, com a minha curadoria e a curadoria do grande querido Carlos Alberto Matos, e que teve duas partes. É um documentário um seminário sobre documentário contemporâneo brasileiro. E a gente, nas duas partes, conseguiu reunir 26 dos diretores que foram mais importantes na configuração desse fenômeno reconhecido no mundo inteiro, que é a riqueza do documentário brasileiro contemporâneo. Agora, no final do ano, a gente deve fazer uma versão 2021, só que a gente ficou na mão com 2h30 de conversa, e não era conversa sobre política pública nem sobre produção. Todos, a gente teve o cuidado de direcionar a conversa para a questão da linguagem do documentário, das estratégias usadas, distintas estratégias usadas pelos diretores para apreender, pegar o real, captar o real e construir um novo real. E foi uma coisa que, nesse sentido da produção de conteúdo, foi numa época que as pessoas estavam apenas vivendo começando a viver a quarentena, então não teve nenhuma sessão do seminário com menos de 150 pessoas. E agora a gente pegou a parte 1, que são 12 diretores, que tem João Moreira Salles, Petra Costa, Emílio Domingos, Belisário Franca, Cal Guimarães, todos um dream team de documentaristas do documentário contemporâneo brasileiro. E a gente está fazendo um crowdfunding agora que a gente vai transformar esses 12, primeiro eram 2h30 de conversa, em 12 filmes documentários de 1 hora. E aí a nossa plataforma é a Catarse, e a gente fez esse videozinho. Na plataforma tem um vídeo maior que dá mais a ideia do que vão ser os filmes, os episódios. Mas esse é só 1 minuto, e aquilo que eu estava falando há pouco a Regina, isso é para botar no Instagram, no Facebook e tal. Então, aí, quem puder ajudar a gente na divulgação, o crowdfunding vai até dia 12 de agosto. Eu não tem mistério, a gente está tendo que atingir uma meta de 80 mil. Parece muito, mas é para fazer 12 longas de 1 hora. Quem tem experiência de produção sabe que 80 mil reais para fazer 12 longas de 1 hora não é nada, mas a gente quer fazer. Aqui tem um exemplo, tem algo que ilustra aquela combinação de você ir para o mainstream, mas querer fazer, não deixar de fazer porque não tem dinheiro, o dinheiro que seria o padrão para fazer 12 filmes.
Solta aí, vamos ver. E realmente... Em julho de 2020, nós realizamos o seminário online Na Real Virtual, reunindo 12 documentaristas brasileiros entre os mais importantes em atividade. Foi um material muito rico, muito fértil e que precisa chegar a mais gente. Faremos 12 documentários de aproximadamente 1 hora, usando os trechos mais expressivos das falas dos diretores e imagens dos filmes abordados. Contamos com o apoio de vocês para alcançarmos a meta do crowdfunding. Muito bom. Muito bonito. Filmado na Cavide Nova, Espaço Cultural Cavide em Laranjeiras. Revolução, hein? Olha a revolução aí. Eu ainda não conheço, porque eu ainda não saí de casa, da Bate-Caverna do Do Vertente está lá presente. Mas está lindo, Bebeto. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Maravilhoso. Projeto lindíssimo, fundamental. Não, isso é uma coisa de formação, uma coisa de informação e de formação, porque é Carl Guimarães, Belisário Franca, Petra Costa, João Moreira Salles, realmente um super elenco discutindo estratégias de construção do real. Então, é uma discussão de linguagem, uma discussão estética, né? E muito rica, é isso. Bebeto, o que eu ouvi no final do Na Real Virtual foi que era aulas de cinema. Assistir o Na Real 1 e o 2, você fazia uma faculdade completa de cinema. Não, sem sombra de dúvida, foi, eu acho que, o grande evento de documentários da quarentena. Assim, não teve nenhum evento nesse mesmo nível. Como o Fabrício falou, eram aulas de cinema, assim, e muito rico, assim, e muita gente não pôde participar, né? Porque era caro, ou porque não podia na quarentena. Então, acho que esses filmes que vocês vão fazer é muito importante, assim, para alcançar mais gente, como você fala no Como, né? Mais gente poder ouvir esses grandes mestres do documentário, né? São aulas, fundamental. Ajudem, colaborem. Na Real Virtual Websérie, no Catarse, né? Catarse. Catarse. É isso. Então, vamos... Eu queria te pedir uma coisa, eu queria que você falasse sobre o Festival Estação Virtual. Então, vamos aproveitar... Festival Cavide 24 anos. Errei. Já estamos 1h20. Vamos acabar agora, Bebeto. Também não precisa se despedir, não. A gente vai se despedir junto aqui. Tá bom. Só para lembrar que o festival começou hoje, a gente abriu uma plataforma da Cavide. Sempre uma coisa que todo mundo pedia. Cavide, faz um canal de televisão da Cavide. Onde que a gente consegue ver os filmes da Cavide? A gente conseguiu reunir todos esses 370 filmes nesse canal. Se você consegue, é um canal do Vimeo, né? Eu falo plataforma que é mais chique, mas é um canal do Vimeo. E você acessa Festival Cavide 24 anos e você consegue ter acesso a esses filmes gratuitamente nessas 2 semanas. São longas, médias, curtas, webséries, séries, videoclipes, videodanças, videoarte, tudo que a Cavide produziu nesses últimos 15 anos, 16 anos, que a gente começou a fazer filme em 2005, 2003, 2002. E, além disso, nesse canal, vamos ter filmes, vai ter um curso online que eu fiz, que é um curso de 10 aulas de 1 hora. Todo dia a gente vai divulgar uma aula falando desse processo cavidiano de produção, de filmagem, de distribuição, de filmar na quarentena, de filmar com pouco dinheiro, de filmar com os parceiros. Você vai poder ter um intensivo lá, você vai sair pós-graduado de Cavide, né, vendo esse curso. E, além disso, também tem a exposição online e presencial, né, uma exposição que a gente vê nas Casas Casadas, com pôsteres, matérias, credenciais, os prêmios. A história da Cavide está um pouco nessa exposição, e que o Bruno Rodrigues, que está aqui presente, me ajudou, fez um lindo assim, sobre a exposição, que quem não puder ir nas Casas Casadas vai poder ver o vídeo. E, para terminar, tem as homenagens, né? A gente resolveu homenagear 12 diretores que a gente chama de mestres.
São pessoas que eu tive a honra de poder trabalhar junto na Cavídeo e produzir os filmes, ou distribuir os filmes, ou divulgar a obra deles. Então é o Neville de Almeida, é o Capovilla, é o Silvio Lana, é o Júlio Calasso, é o Bigode, é a Regina Miranda, é a Emília Silveira e muitos outros. E cada dia a gente vai homenagear um desses diretores e vai passar alguns filmes deles para as pessoas poderem conhecer também, rever. E vai ter também a única exceção, que a homenagem vai ter uma homenagem ao grande Tonico Pereira, Marina Salomão está aí. A gente vai homenagear o Tonico também, repetindo a sessão que a gente fez no Estação Botafogo, que é uma sessão com 6 curtas, que ele trabalha como ator. O Tonico também faz parte da história da Cavídeo. Eu lembro que a primeira vez que eu fui chamar ele para trabalhar no filme, a minha produtora perguntou para mim assim: Cavi, o que eu ofereço para o Tonico? Qual o cachê que eu ofereço para ele? Não tem dinheiro, como é que a gente faz? Eu falei: calma, vamos pensar uma estratégia aqui. Aí eu lembrei que ele estava me devendo R$300 na locadora de locação de filme. Eu falei para ela assim, ó, fala para ele que a gente vai abonar a dívida dele e vai dar mais um crédito de R$500 para ele alugar filme. Aí ela falou: tem certeza? Eu falei: vamos ver o que rola. Aí o Tonico falou assim: vocês são uma cara de pau, né? Mas eu vou topar, vou fazer. E aí ele fez esse filme e nunca mais parou de fazer filme na Cavídeo. E tem vários filmes que a gente fez juntos. E eu produzi o primeiro curta dele como diretor. Ele tem um curta como diretor chamado Música de Homem. Está na mostra também. E eu quero lembrar que a mostra é totalmente online, totalmente gratuita, seguindo o padrão lá do Festival Estação Virtual, mas só que em outro, no canal da Cavídeo. E eu quero destacar que tem Lado Alto do Luciano Vidigal, que não pode perder, o Walter Clock da Regina, tem João Purinês do Bebeto, tem Meu Salto no Vazio, maravilhoso, tem a Patrícia dirigindo, tem muito filme do Cavi, tem Distração de Ivan, enfim, tem todos os episódios do Matheus o Balconista, tem outras séries que a Cavídeo produziu, então, assim, fazer pipoca, sentar no computador e deixar o mundo... esquecer que tem mundo lá fora. É isso, gente. Alguém quer falar algumas últimas palavras aí para a gente fechar? Considerações finais. Eu só queria... Na verdade, eu queria agradecer, né? Não, agradecer. Acho que gratidão, Paty, Patrícia, Regina, Bebeto, Fabrício e Cavi. Isso aqui é subverter. No momento político em que o país ele é um momento de opressão, é um momento de... Isso aqui é subverter. Então, você conseguir comemorar, né? Esse momento tão difícil que a gente está vivendo, principalmente os artistas, é isso, é subversão. Gratidão, assim, gratidão e vida longa. Tamo junto. Eu queria também dar parabéns ao Cavi pela trajetória linda dele, muito desejo, né? Essa caminhada que ele tem feito com tanto amor, com tanta entrega, e agradecer as pessoas tão maravilhosas, especiais, que eu amo tanto, Fabrício, Luciano, Regina, Bebeto, dispensa qualquer adjetivo, são pessoas que moram no meu coração. Então, agradecer muito poder estar junto com vocês nesse momento simbólico, né, como o Luciano falou, a gente poder comemorar 24 anos de um percurso, de uma trajetória, né, de uma afirmação de paixão pela vida, de uma entrega pela arte, respeitando os encontros, as individualidades, os desejos. Acho que a gente poder comemorar isso, né? Que é tão importante, esse ritual da gente estar junto, mesmo virtualmente, mas estamos juntos, e vocês são pessoas muito especiais, e muita sorte de ter vocês. Parabéns, Cavi, parabéns, vida longa, Cavi, daqui a mais 50 anos a gente vai estar aqui comemorando também. Parabéns, Cavi. Valeu, gente. Beijo. Beijo, gente. Tchau. Até a próxima live. Até a próxima live. Um abraço.
Olá, muito obrigado por assistir a esta live de abertura do Festival Cavídeo 24 anos.